E a partir desse primeiro momento com essas amostragens piloto, Cecília, qual que foi o passo seguinte? Então, aí a gente foi crescendo isso, outras unidades de conservação foram se interessando em participar, e a gente teve uma outra coisa que foi muito importante para o programa, né, que é o seguinte: a gente tem um programa que apoia as unidades de conservação na Amazônia, que se chama Programa ARPA, né, é o Programa Áreas Sim. Protegidas da Amazônia. Ele é bastante, antigo e consolidado, né, recursos internacionais. E para o programa ARPA, era importante também ter indicadores de qualidade dessas áreas, né. Então, mais ou menos ao mesmo tempo a gente começou esse projeto, com a GIZ de teste de protocolos, de teste de campo, né, de piloto, foi vendo que funcionava, apresentou essa proposta, para o ARPA, falou: "Ó, a gente pode monitorar as unidades com esse protocolo". E aí, a partir de determinado momento, agora eu não vou saber de cabeça que ano, o ARPA começou a utilizar o protocolo do Monitora como protocolo obrigatório para monitorar essas unidades que recebiam um recurso. Então isso passou a ser, de certa Legal, hein? forma, uma coisa e ao mesmo tempo ele fornecia os recursos financeiros para viabilizar as atividades, né. Então beleza, a gente, né, ele forne o ARPA fornece recursos para diversas ações, fiscalização, implementação de unidades de conservação, mas também para monitoramento. E o monitoramento, no caso pelo menos das unidades de conservação federais, é o protocolo do Monitora. E aí nesse momento, a partir desse ponto, a gente teve um grande crescimento no número de unidades de conservação participantes. E aí, a coordenação aqui na sede, né, começou a se estruturar, a gente teve que se estruturar para poder atender essa demanda. Você precisa capacitar as pessoas, Aham. precisa, receber esses dados, organizar esses dados, precisa, dar as condições, então apoiar nesse sentido de serviço público, né, muito burocrático. Então a gente tem toda uma burocracia que precisa ser feita antes para ir para campo, tem que ter autorização de viagem, tem que ter material, como é que compra a comida que vai precisar lá, né? As pessoas às vezes passam a semana, 10 dias acampadas lá no meio do mato. Então tem que ter todo o material, tem que ter a comida. Então toda essa parte de organização logística é trabalhosa. Então, isso tudo tinha que ir sendo criado. Então, a partir daí, né, isso foi sendo criado, foi se vendo que funcionava, e aí começou então, por isso que a gente tem hoje, se você olhar um mapa das unidades de conservação que participam do programa Monitora, a maior parte delas está na Amazônia, que é o que a gente chama de Sim. efeito ARPA, que entendeu? Porque houve eh, essa exigência por parte, né, do doador, então a gente precisa fazer um monitoramento, e vai ser esse monitoramento. E isso foi muito importante para estruturar o que começou com esse programa, esse projeto piloto, e a gente foi transformando isso em política pública. Então, primeiro começou como um piloto, e só mais na frente a gente teve uma instrução normativa que estabelecia formalmente esse programa, né, dentro do ICMBio, definia, o que que é ele, o que que não é, né. A gente está na segunda versão dessa portaria, que foi A primeira é de 2017, né? 2018 ou É. 2017, e sendo que a coleta de dados em campo começou em 2014, então foi o tempo que era um projeto. E aí, ele foi dando certo, a gente foi trazendo isso como política pública, e a normativa recente, né, a que está em voga hoje, é de 2022. Então a gente Uhum. criou lá outras, né, melhorou ali a normativa. Gostou desse corte? Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com quem achar relevante. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e a chegar a mais gente.